Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno Barbeiro da Nova Zelândia e o vídeo de hoje tá top. Vamos fazer mais um comparativo de máquinas e hoje eu tenho aqui ó, o Wall Legend Cordless e End Fade Master. Vamos dar uma conferida? I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know. Ambas as máquinas são seu carro-chefe de cada marca, tá? A End Fade Master Cordless foi o último lançamento da Endes de máquina sem fio e é a máquina mais vendida da Endes até o momento. E a Wall Legend Cordless foi o último lançamento da Wall agora, acabou de lançar há pouco tempo, tem alguns meses de lançamento. Ambas as máquinas são excelentes e possuem uma abertura de lâmina muito parecida. Na realidade, elas têm a mesma abertura de lâmina. Ambas as máquinas têm abertura de 1 milímetro. Isso é muito bacana, porque você não precisa utilizar o pente meio e o pente 1,5. Mas como a gente já tem os pentes especiais, meio que essa abertura de lâmina ela acaba que se torna um pouco irrelevante e desnecessária, mas muita gente gosta de trabalhar com abertura de lâmina maior, acha que o fade fica mais polido e tem algumas vantagens. Vamos falar um pouco sobre a bateria de cada uma das máquinas. A Wall Legend possui uma bateria de 2.600 mAh, é uma bateria nova que está vindo nas máquinas da Wall, vem nessa Legend e na nova versão da Wall Senior, uma bateria um pouco maior, mas ela promete uma autonomia de 100 minutos, um pouco mais de 1h30. Já a Endes eu não tenho informação de qual bateria está dentro da máquina, mas segundo especificações da própria marca, ela possui uma autonomia de 90 minutos, ou seja, apenas 1h30. Então no quesito bateria e autonomia, o ponto vai para a Wall Legend. Mas a Endes tem uma vantagem em relação à bateria e o carregamento. A Endes possui uma base de carregamento que eu acho muito bonita, muito incrível. Então é muito mais fácil você trabalhar com a máquina 100% carregada. Então questão de base de carregamento, ponto para Endes. Em relação às lâminas, a Wall Legend possui uma lâmina mais comum. A lâmina tradicional Fade da Wall não sofreu alteração nessa máquina, é a mesma lâmina que a gente já está acostumado a trabalhar. É uma lâmina muito boa para fazer o Fade. Já a Endes, ela possui duas versões. Você pode comprar ela com a lâmina Taper ou comprar ela com a lâmina Fade. Essa que eu tenho aqui, ela possui uma lâmina Taper. Muito boa essa lâmina da Endes. Na minha opinião, a lâmina da Endes é superior à lâmina da Wall, então o ponto em quesito de lâmina vai para a Endes. Voltando a falar sobre a abertura de lâmina, como eu disse, ambas as máquinas possuem a mesma abertura de lâmina, mas a Endes leva uma certa vantagem em relação à alavanca. Eu sinto mais conforto em trabalhar com a Endes com toda a alavanca aberta. Ela é muito mais fácil de estar trabalhando e utilizando uma mão só do que a Wall. Eu confesso que eu não gostei muito da Wall Legend, foi uma decepção para mim. Quem viu o review sabe que eu fiquei decepcionado com a máquina, mas eu achei ela um pouco desconfortável para a gente trabalhar com uma mão só. Porque normalmente a gente vai trabalhar com essa pegada aqui, certo? Você vai encaixar os seus dedos e trabalhar com a máquina desse jeito. Então, ó, se eu abaixar toda a lâmina aqui, para eu levantar com uma mão só, é um pouco difícil, eu não tenho um conforto muito bom para fazer isso. Eu tenho que soltar a máquina aqui e mexer na mão, então é um pouco desconfortável, eu não consigo trabalhar na posição ideal. Acaba que quando eu utilizo a Wall Legend, eu não abro toda a alavanca dela, eu abro só um pouco para tirar uma marca ali ou trabalhar com a lâmina, porque é um pouco desconfortável para mim. Então ponto negativo em relação à lâmina. E já na Endes não, por mais que ela não tenha a parte que você encaixa a mão aqui, você vai encaixar sua mão aqui, tá trabalhando normalmente, você consegue abrir e fechar com muito mais facilidade, porque é uma alavanca menor. Então ponto positivo para Endes em relação à alavanca. Motor. Em ambas as máquinas a gente tem um motor rotativo. A Endes possui um motor de 7.200 RPM, enquanto a Wall Legend possui um motor de 6.200 RPM. Sinceramente, é um motor muito fraco, levando em consideração os dias atuais, onde a gente tem um motor magnético de 10.000, motor sem escova de 6.800. Então 6.200 para uma máquina que foi lançada agora em 2022 é um ponto fraco. Ponto positivo para a Endes em relação ao motor. Mas nem tudo são rosas, a Endes possui um motor muito mais forte, só que ela tem um ponto muito negativo na minha opinião. Vamos comparar o barulho das duas. A Endes possui um barulho estrondoso, muito alto. Já a Wall Legend, ela possui um barulho mais ok. A Legend não chega a ser uma máquina silenciosa, mas ela é mais silenciosa do que a Endes, então no ponto de som decibéis, Legend
é mais silenciosa. Em relação à alavanca e o conforto de ligar e desligar, ambas as máquinas possuem uma alavanca espetacular. Eu gosto muito da alavanca da Endes, acho muito prática também de trabalhar, mas pessoalmente eu gosto mais da alavanca da Legend. É mais comum e mais prática de trabalhar, na minha opinião. Eu tenho o costume de estar trabalhando, fazendo fade, eu desligo a máquina e ligo para poupar um pouco de bateria. Eu sei que na realidade não poupa muito, mas é o meu jeito de trabalhar, eu costumo desligar e ligar a máquina a todo momento. Essa daqui eu também consigo fazer isso, mas na Legend é um pouquinho mais confortável de estar fazendo isso. Em relação ao peso, é indiscutível que a Endes é uma máquina muito mais pesada. A gente está falando de uma máquina de 373 gramas contra a Wall Legend, que possui apenas 306 gramas, então dá mais ou menos 70 gramas a mais. Isso na prática você nota a diferença e a Wall se sai muito mais confortável no quesito de trabalho. Em relação à pegada da máquina para trabalhar, eu já me acostumei a trabalhar com a Endes, não encontro mais dificuldades, mas no começo é uma máquina bem estranha de trabalhar porque ela possui uma pegada totalmente diferente. Ela é uma máquina mais gorda, não tem a parte de encaixar os dedos atrás, você pode trabalhar da maneira que você quiser, segurar assim ou assim, mas no começo a gente enfrenta muita dificuldade em trabalhar com a Endes. Já na Wall não, ela manteve a mesma ergonomia de todas as máquinas, o que vem fazendo sucesso entre todos os barbeiros. Muitos barbeiros preferem muito mais essa ergonomia do que a ergonomia da Babyliss, por exemplo, então a gente não tem dificuldade nenhuma em trabalhar com ela. É a mesma coisa, se você já está acostumado a trabalhar com uma Super Taper, ou com uma Magic Clip, ou com máquinas com fio, você não vai enfrentar dificuldade nenhuma com a Wall Legend. Um ponto negativo da Legend, na minha opinião, está em relação à tampa dela. Eu achei a tampa muito lisa na parte frontal e não tem um lugar assim específico para você colocar o polegar. Eu gosto muito da pegada da Super Taper, tem aquela parte para colocar o dedo, e da Magic Clip também, mas a minha favorita é a Super Taper. Carregamento, ambas as máquinas levam em torno de 1h30 a 2 horas para carregar completamente, então em termo técnico, empate em relação ao carregamento, não tem vantagem para nenhuma delas, a não ser que a Endes possui a base de carregamento. Em relação aos componentes que acompanham a máquina, ponto muito negativo para a Endes. Sinceramente, eu não sei o porquê isso acontece, mas a Endes ela não vem com pente, ela vem apenas a máquina, base de carregamento, o óleo e o carregador. Isso é tudo. Já na Wall Legend, ela vem com todos os pentes prêmios da Wall, que eu gosto muito, eu acho muito bacana esses pentes da Wall. Ele poderia vir com os pentes magnéticos, mas eles são muito bons, eu gosto demais desse pente com plug atrás, é muito seguro para você trabalhar. E na minha opinião, a Wall Legend poderia sim vir com uma base de carregamento, seria muito melhor e seria muito mais prático. A gente não teria nenhuma dificuldade em relação à bateria dela não durar tanto, mas a gente tem algumas opções, como o carregador da W-Mark, que ele acaba entrando, é compatível se a gente inverter a polaridade ou comprando um carregador. Mas falando de fábrica, componentes que vem, a Wall poderia sim vir com carregador de base, mas na minha opinião, os componentes que acompanham a Wall, os pentes, ponto positivo para a Wall. Até porque os pentes da Wall Legend são extremamente caros, principalmente aquele roxo magnético, mas é excelente, ele possui um ímã maravilhoso, todo mundo adora aqueles pentes, é muito famoso nos Estados Unidos essa máquina, mas é um pente muito caro e infelizmente não acompanha a máquina, que seria o que? A máquina premium deles, né? Deveria acompanhar sim os pentes. Eu particularmente preferia que acompanhasse os pentes do que a base de carregamento, mas escolhas são escolhas. Relação ao preço, que é o ponto mais importante. Na minha opinião, nenhuma das duas máquinas vale o preço que é vendida, mas a Wall leva uma certa vantagem em relação a isso. A gente consegue comprar a Wall Legend hoje no eBay em torno de 160 a 180 dólares. Já essa daqui, ela é quase 100 dólares mais cara. Então, na minha opinião, nenhuma delas vale o preço. Eu acho que é um preço muito caro pro que as máquinas entregam, já que elas não têm tanta inovação assim, e hoje temos muitas máquinas melhores no mercado com preço melhor. Mas enfim, a Wall Legend leva vantagem em relação ao preço. No Brasil, essa máquina está sendo vendida por aproximadamente R$ 1.500 e essa daqui por R$ 1.800 a R$ 2.000. Caso você fosse comprar uma das duas, qual você compraria? Comenta aí nos comentários, deixa eu saber qual que é a sua opinião em relação a cada uma delas, e se você quiser ver mais algum vídeo comparativo, manda aí embaixo qual máquina você quer que eu faça o comparativo. Considerações finais. Como eu disse, na minha opinião, nenhuma das duas máquinas vale o preço. Eu acho que pelo valor de cada uma delas tem máquinas muito melhores no mercado, mas comparando as duas, eu ficaria com a Wall, por ser uma máquina mais leve, mais prática, a gente já está acostumado a trabalhar por acompanhar os pentes, então eu ficaria com a Wall. É uma máquina que eu gostei muito de trabalhar, a lâmina da Wall é muito boa, não é à toa que a Wall é tão famosa. Eu acho sim que ela tem muitos pontos negativos, mas é uma máquina muito boa. Caso você consiga comprar ela num valor mais acessível, eu acho que em torno de 800, 900 reais estaria um preço justo para comprar o Wall Legend. Mais do que isso, eu acho que ela tá um pouco fora.
Mas assim, é uma máquina muito boa, corta muito bem, é boa para fazer o fade. Tem um ponto negativo, na minha opinião, em relação à alavanca, mas talvez a gente consiga colocar uma alavanca menor nela. Eu acredito que a alavanca de plástico seja mais confortável e melhor para trabalhar do que essa alavanca de metal. Eu achei ridículo mesmo essa abertura dela, porque a gente não vai trabalhar com a máquina segurando desse jeito. Eu não vou cortar cabelo desse jeito para conseguir fazer a abertura normal. Eu tenho que segurar ela assim, ó. Eu tô trabalhando aqui. Então, na hora que eu abro ela, para abrir já é um pouco desconfortável. Para voltar, ó, fica impossível. Aí acaba você volta com a outra mão, ou você vira um pouco a máquina e volta aqui. Só que isso no seu dia a dia não é prático, mas é uma máquina muito boa, corta muito bem, a lâmina da Wahl é sensacional. E a vantagem da Wahl Legend é que ela não mudou nenhum componente por dentro, né? Vantagem e desvantagem, mas falando pelo lado vantajoso, é muito mais fácil você achar peça de reposição, achar uma plaqueta, substituir uma lâmina, colocar uma lâmina de cerâmica, por exemplo. Então vale muito mais a pena, ainda mais falando em questão de Brasil, onde a Endes não chegou oficialmente e todas as Endes que tem no Brasil é importada. E a Endes ela tem um problema muito grande, um defeito muito grande. Ela começa a ficar muito barulhenta com o tempo por ter um motor muito grande. O motor dessa máquina, ele é muito maior do que os motores convencionais. E a parte que roda ali, eu esqueci o nome dessa parte, que faz a conexão com a plaqueta, ela é mais larga. Então ela danifica com mais frequência a plaqueta. Se você não lubrificar essa máquina direto, manter ela bem lubrificada, você vai danificar a plaqueta e vai ter que estar sempre substituindo. E como não tem assistência no Brasil para estar arrumando essas peças, é um pouco mais complicado. Então te aconselho aí de Wahl Legend, na minha opinião, é a melhor escolha entre as duas. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu comentário aí. E uma coisa muito importante para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque o seu like, a sua inscrição fortalece demais o canal e me motiva a estar sempre trazendo conteúdo assim para você, para te ajudar na melhor escolha e comprar a melhor máquina. Então, por favor, não esqueça de deixar um like, deixa um comentário para fortalecer o canal. Qualquer dúvida, sugestão, eu tô aberto para responder todo mundo e eu sempre costumo ouvir a comunidade. Muitos de vocês pediram para eu trazer o Wahl Legend e ela tá aqui, ó. Eu trouxe mesmo não gostando e não querendo trazer essa máquina. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, vocês já sabem. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.